paz do Senhor, tudo bem, irmãos? Nós estamos aqui agora com o propósito de gravar algumas aulas nas lições da esperança. Nesse trimestre, nós vamos trabalhar com o tema honra, que é a chave para uma vida extraordinária. Então, seguindo aqui o cronograma, nós vamos hoje falar nesse vídeo da lição 2. A lição 2, ela vai tratar dos princípios de autoridade espiritual. Então, aqui, nas palavras do pastor José Raimundo, do Jean Thierry, eles vão trazer como introdução, colocando a visão de honrar mesmo aqueles que não são bondosos conosco. Então, um quebra-gelo para começar essa aula é uma pergunta que eles fazem na introdução. Você seria capaz de honrar aquele que te insulta? Esse momento você pode até deixar aberto para a turma responder, dizendo se eles honrariam, prestariam honra àqueles que os insultam, àqueles que os maltratam, àqueles que não correspondem aos princípios que nós achamos correto. E o interessante é trazer como contraproposta de que nós devemos honrar mesmo aqueles que, na nossa opinião, na nossa consideração, não merecem. Porque Deus colocou todas as autoridades, Deus instituiu todas as autoridades. E quando nós honramos essas autoridades que Deus instituiu, mesmo sendo elas tiranas, nós estamos honrando a Deus. E eu acho bem interessante frisar com os alunos que a honra é maior do que a obediência. Porque você obedece quando lhe é mandado. Agora a honra você faz antes de ser mandado. Então, não te dão a ordem de você ser obediente, ou te dão a ordem de fazer algum serviço. Você faz antes mesmo de te ordenarem, porque você está no princípio da honra, de que você precisa fazer aquilo que lhe é pedido, que lhe é mandado, que lhe é confiado, independente de quem seja a autoridade sobre você. E aí, nós precisamos também aprender a honrar, mesmo que as atitudes dessas pessoas não sejam conforme nós consideramos corretas. Honrar independente do comportamento de outrem. Então, mesmo que aquele que está acima de mim não corresponda às minhas expectativas, aqueles que têm o mesmo nível que eu não fazem o serviço conforme deve ser feito, e aqueles que estão abaixo de mim não agem conforme eu quero que eles ajam ou que eles deveriam agir, mesmo assim, eu preciso continuar agindo com honra, eu preciso continuar sendo submisso à autoridade, sendo respeitoso, sendo obediente a essa autoridade. E aí, ele vai trazer alguns exemplos, que no decorrer aqui nós vamos falar desses exemplos, que são dois exemplos na Bíblia muito importantes, que é a história de Ana e a história de Davi, e nós vamos decorrer. E também vai falar sobre o papel do pastor. Quando nós falamos sobre honra, o papel do pastor é instruir a igreja e não ter somente a ciência, mas de passar essa ciência, não ter somente o conhecimento, mas passar esse conhecimento à igreja. Então, aqui prosseguindo, nós vamos entrar no tópico 1, onde vai falar sobre honrando quem nos insulta. Aqui vai narrar a história de Ana. E seria interessante falar que a história de Ana ocorre em 1 Samuel, capítulo 1 e 2, principalmente, onde Ana é casada com Eucana, e Eucana tinha Ana como sua primeira mulher, mas por ela ser estéril, era um costume da época se escolher outra mulher que gerasse filhos. Embora Eucana amasse a Ana, Penina, sua outra mulher, lhe gerou filhos, por Ana ser estéril. E a gente até tem a ideia, quando fala em 1 Samuel 1,8, de que quando Eucana diz a Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, aí nós imaginamos que esse momento da história que narra quando Eucana vai até Siló para oferecer sacrifício, que era o costume deles de irem uma vez ao ano no tabernáculo onde se estabeleceu Josué, e ele diz isso para ela, nós já temos assim uma ideia de que naquele momento Penina já tinha 10 filhos. Por isso, Eucana vai dizer para ela, porque Ana, de alma amargurada, muito entristecida, porque não honrava o seu marido com filhos, e vendo ainda a provocação de Penina, porque vai dizer na Bíblia, lá no versículo 6 de 1 Samuel, de que a sua concorrente a humilhava e a zombava. Aí Eucana diz, não sou melhor que 10 filhos, a gente já imagina que ela já tinha 10 filhos e Ana ainda nenhum.
E aí, naquele momento, você vê que Ana vai até a porta do tabernáculo, até ali a porta daquele templo, e ela começa a clamar ao Senhor em oração. Mas a alma dela estava tão amargurada que não saía som da sua boca. Ela chorava e só movia os lábios. O sumo sacerdote daquela época, Eli, que quem conhece a história ali no Velho Testamento sabe que Eli, ele acabou fracassando com o Senhor, então ele era um sumo sacerdote que já não ouvia, não reconhecia mais a voz de Deus. Olha só o exemplo. Eli era um sumo sacerdote, aquele que tinha o contato direto entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Mas a história vai narrar que Eli já não reconhecia mais a voz de Deus, de que Eli não era somente cego carnalmente, mas ele também estava se tornando um cego espiritual. Ele não conseguia controlar sua casa, seus filhos. Seus filhos agiam de forma incorreta diante do Senhor. Eles roubavam das ofertas ao Senhor. Mas aí Eli, quando vê Ana ali na porta e vê ela movendo os lábios, ele não a reconhece como uma adoradora, como alguém que estava clamando a Deus, como alguém de alma amargurada. Mas ele já pensa que ela estava dada ao vinho, que ela estava embriagada. E aí naquele momento ele a repreende, dizendo para ela que era melhor que ela se afastasse do vinho. Ana poderia ter respondido a Eli, né? Se a gente fosse falar assim, eu só honro a quem me dá honra, eu só honro a quem merece, ela poderia ter respondido a Eli: quem é você? Como é que você pode falar assim comigo? Será que você já não consegue mais reconhecer quando uma pessoa está orando, quando uma pessoa está na presença de Deus? Mas Ana não. Ana vai agir de uma forma diferente. Ela vai dizer para ele uma frase bem importante, está no versículo 15 e 16 de 1 Samuel 1. Vai dizer assim, ó: não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E aí aqui os escritores dessa lição, eles vão atentar para duas palavras que ela usa na sua frase, que é Senhor meu e a palavra serva. Quando ela diz não julgues tua serva, ela está se colocando em submissão. Ela está dizendo que ela reconhece que ela é inferior a ele, que ela reconhece a posição dela, que ela reconhece que ele está acima espiritualmente. E ela vai chamar ele de Senhor meu, onde ela está colocando ele no lugar de honra dele. Ainda que ele não mereça, ainda que ele não cumpra os preceitos conforme ele deveria cumprir, Ana o honrou. Ainda que Ana estivesse amargurada, entristecida e naquele momento estava sendo julgada injustamente. Mesmo assim, ela honrou Eli por causa da sua posição de sumo sacerdote. Ela foi respeitosa com ele. E aí, nesse momento de respeito com ele vai profetizar na vida dela. Ele vai liberar uma bênção sobre ela. Aí ele vai dizer: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. É muito importante a gente analisar isso, porque no momento em que as pessoas às vezes encontram nós de uma forma brusca, às vezes com uma mal resposta, a melhor forma de desmontar aquele que está vindo contra você de forma grandiosamente insultosa é tratar com respeito. E é isso que nós temos que fazer quando nós pensamos que nós somos imagem e semelhança de Cristo. É se colocar na posição de Jesus. Quando a pessoa vier contra você com pedras, a melhor forma de você agir é sendo humilde, é usando do fruto do Espírito Santo. Humildade, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. É saber usar as palavras. E aí é que você vai abrir a chave da vitória para você na honra. Porque você vai honrar a pessoa na posição que ela está, ainda que ela te insulte da mesma forma que ele fez com Ana. E aí a história vai contar que Ana levantou dali já com a certeza da vitória dela. Diz que ela já se levanta com um rosto diferente e que todos os anos que Eucana subia para oferecer sacrifícios, ela nunca comia, ela nunca se alimentava, porque ela chorava sem parar. Porque todos os anos ela pedia um filho e ela não engravidava. Mas dessa vez não, ela levanta feliz. Então aquela palavra sobre ela já aliviou o coração dela. E diz que ela volta até Eucana e come. E depois que ela chega em casa, a palavra de Deus diz que o Senhor se lembra de Ana e permite que ela tenha um filho. Que este filho, como nós sabemos, é Samuel. Samuel, que é comparado ao ministério como Moisés. Samuel, que é aquele que vai ungir os 2 primeiros reis de Israel.
Samuel, que é tido ainda como menino no templo, a qual ela, assim como ela prometeu para Deus que entregaria, ela devolveu ele ao Senhor. E ainda conta a história que depois dela entregar Samuel ao Senhor, o Senhor ainda abençoou ela com mais 5 filhos. Então, irmãos, quando nós lemos aqui a história de Ana e vemos o ato dela de honra com Eli, nós percebemos o quanto o caminho de Ana abriu por ela ser honrosa ao sumo sacerdote. E aí nós vamos agora para o tópico 2, onde os comentaristas vão falar sobre o valor da autoridade. Às vezes a gente acha que uma pessoa que foi instituída em algum lugar, ela está ali meramente por estar, e não é. A autoridade tem o seu valor, a autoridade tem o seu lugar de destaque. E aí vai até, eles vão trazer aqui o significado da palavra honra. Porque a palavra honra significa valorizar, enxergar como importante e precioso. Enxergar como importante e precioso. É você olhar para aquela pessoa e reverenciá-la. É olhar para aquela pessoa e compreender o lugar de respeito que ela ocupa. Que ela não está lá simplesmente por estar, mas que nós lhe devemos respeito, reverência e reconhecimento. É tratar com deferência e com submissão. Aí é a palavra mais importante que tem, porque quando você vê uma pessoa em um lugar de honra, nós devemos ser submissos a essa autoridade. Essa autoridade, nós lhe devemos submissão. E a submissão é quando você cumpre o seu papel diante daquela autoridade antes mesmo que ela lhe ordene. Você faça sabendo cumprir o seu papel, sabendo se colocar no seu lugar e cumprir o seu papel. E honrar a autoridade é se submeter a essa autoridade. Não tem como você dizer que você respeita uma autoridade se você não é submissa a ela. Você dizer, não, tudo bem, aquela autoridade lá no canto dela, eu aqui no meu. Ela faz a vontade dela e eu faço o que eu quiser quando eu quiser. Então você não está honrando essa autoridade, porque a honra está ligada à submissão. Aí no tópico 3 vai falar sobre essas divisões de autoridade, até uma forma de mostrar a submissão. Nós temos 3 níveis de autoridades instituídas. Nós temos a autoridade civil, temos a autoridade familiar e temos a autoridade eclesiástica. E quando se fala nessas autoridades que ocupam um lugar que deve ser honrado, que deve ser de honra, de respeito, nós lhe devemos submissão. E é importante dizer que toda autoridade foi instituída por Deus. Instituída, não foi votada, não foi escolhida pelo povo, foi instituída por Deus. Deus, aí às vezes a gente pode pensar assim, mas como um Deus bom pode colocar uma autoridade ruim? A verdade é que Deus coloca a autoridade, mas os desígnios do coração daquele homem que está ocupando aquele lugar de autoridade é pelo livre-arbítrio dele. Então, se ele torna um homem mau, é pelo coração dele. Não é porque Deus escolheu colocar um homem mau ali. Deus escolheu aquela autoridade naquele momento. Agora, os desígnios do coração dele de se desviar para o bem ou para o mal é pelo seu livre-arbítrio. E aí, nós vamos ver que a autoridade que é delegada por Deus, na autoridade civil, nós estamos falando de governantes, estamos falando de autoridades que governam a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Mas além disso, os comentaristas são bem detalhistas em dizer isso, que a autoridade civil são outros níveis também, como patrão, seu chefe, seu professor na escola, na faculdade, são as pessoas que estão instituídas num cargo acima de você na sociedade. Até um policial, um guarda de trânsito. Muitas vezes nós ficamos tão furiosos, não é, com o guarda de trânsito, mas o guarda de trânsito é uma autoridade instituída. O professor na sala de aula, ainda que ele seja injusto, mal, enjoado, ele é uma autoridade instituída. Até o porteiro de um prédio, ele é uma autoridade instituída. Aí nós olhamos para esses cargos na sociedade e colocamos o valor de quem é melhor e quem é pior. Então eu respeito o embaixador, mas eu não dou nem bom dia para um porteiro, porque na minha consciência o embaixador é importante, mas o porteiro não. Entretanto, todos são autoridades.
E todas essas autoridades nós devemos o respeito. É importante você frisar isso na sua aula, irmão, e dizer para a sua turma que toda autoridade instituída na sociedade, na comunidade, nós devemos respeito, nós devemos honra como cidadãos. Como cidadãos. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é desligado na terra é desligado no céu. A honra que nós prestamos a essas autoridades civis aqui está diante de Deus. A segunda autoridade que os comentaristas colocam é a autoridade familiar. Como autoridade familiar, nós temos o marido, nós temos o pai, a mãe, o irmão mais velho, uma avó, um tio, aquele que ocupa um lugar que cuida de você, que ordena sobre você. E aí é importante a submissão, porque quando nós falamos sobre o filho diante do pai e da mãe, ou daquele que ocupa o cargo de pai e mãe dentro de casa, diz que o filho precisa honrar pai e mãe. E é exatamente isso, honrar pai e mãe é você fazer as coisas pelo seu pai e pela sua mãe antes mesmo eles ordenarem. Tá vendo a diferença entre a honra e a obediência? Você sabe, por exemplo, que você tem que tirar o lixo de dentro de casa. Então, antes que essa autoridade, que a sua mãe, seu pai ou quem ocupa este lugar, ordene que você tire o lixo, você já tira. É uma forma de honrar. Sabendo que você não pode desobedecer, destratar, xingar, ofender, agredir verbalmente, agredir fisicamente, tudo isso é uma forma de honrar. E aí nós vamos além disso. As ajudas nos afazeres dentro de casa é uma forma de honrar pai e mãe. As suas atitudes diante deles, as suas atitudes dentro de casa, as suas atitudes quando não estão debaixo da vista deles, tudo isso é uma forma de honrar. Aí nós colocamos também, eu quero acrescentar aqui, a honra do marido à esposa e da esposa ao marido. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. E muitas vezes nós usamos essa palavra de forma errada, achando que o homem é a cabeça e a mulher é a pisoteada pelo marido, mas não. Ela é submissa ao marido. Ela faz as coisas pelo marido como uma forma de amá-lo, de honrá-lo, de prestigiá-lo por ele ser o chefe familiar. E da mesma forma o marido honra a sua esposa quando ele a ama, quando ele provém para ela e para sua casa, quando ele administra o seu lar. E aí Jesus vai dizer assim que o marido ele tem que amar a esposa assim como Jesus amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Então o marido ele entrega a sua vida pela sua mulher. E essa é a forma que ele honra sua esposa. Ela sendo submissa e ele a amando de forma a se entregar por ela, de se entregar à morte por ela. A terceira autoridade é a autoridade eclesiástica. Isso quer dizer que pastores, líderes, porteiro da igreja, todo diácono, presbítero, evangelista, missionário, seja lá o lugar que ocupa dentro da igreja, a todos eles nós devemos honra. A todos eles devem ser considerados, devem ser levados em consideração pelos trabalhos que eles fazem. Todos eles foram colocados ali pela vontade de Deus. E aí é interessante quando ele cita aqui em Tessalonicenses, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Os que se esforçam no trabalho entre vocês, aqueles que decidiram ocupar um lugar de liderança para administrar a igreja, para poder estar levando a obra do Senhor. Que os lideram o Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Aí depois de você ouvir sobre isso, fazer, mas e se o líder da minha igreja não é um bom líder? Se o meu pastor não é um bom pastor? E se meu pai, ele é mau comigo? Se minha mãe, ela não é carinhosa? Se o meu patrão é mentiroso, caluniador? Aí, ao invés de você bater de frente com ele, uma sugestão é aquilo que eu aprendi na minha vida cristã. Toda liderança, toda autoridade foi instituída por Deus, então eu não bato de frente com essa autoridade. Eu não vou medir forças com essa autoridade. Eu vou interceder por essa autoridade. Eu vou pedir a Deus para que Deus venha agir. Porque quem colocou aquela autoridade ali não foi o Senhor? Então quem vai cuidar daquela autoridade, quem vai agir sobre aquela autoridade é o Senhor.
Olha, por exemplo, a história do povo quando eles estavam ainda cativos no Egito. Você não vê Deus mandando o povo de Israel se armar e agir contra Faraó. Você não vê isso, porque Faraó é uma autoridade instituída. E Deus permitiu que aquele faraó ocupasse aquele lugar. O que Deus faz? Deus pede para Moisés ir até Faraó, pedir para Faraó liberar o povo. Tá vendo a diferença? E diz que o povo, quando Deus levanta Moisés diante daquele povo, é porque diz que o clamor do povo diante de Deus já era imenso. Então o povo não se armou contra o faraó. O povo fez o que eles sabiam fazer. Eles clamaram ao seu Deus, para que seu Deus viesse lhes dar liberdade, viesse lhes libertar da escravidão. Então é da mesma forma. Quer um princípio da honra? Se aquele que está sendo a sua autoridade, ele é uma pessoa que tem altivez, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa má, é uma pessoa tirana, não bata de frente. Não tenta derrubar essa autoridade, mas interceda, levantando mãos santas, intercedendo por essa autoridade. E aí é o papel do pastor na estrutura do reino. Porque aí nós vamos pensar assim, mas eu não concordo que exista quem manda e quem obedece. Mas só que nós temos que lembrar que, embora nós vivemos no Brasil, nosso país ele adota a democracia, Deus tem um reino. É um reino, não é uma democracia. E por ser um reino, é uma teocracia. Quer dizer que quem ordena é Deus. Quem ordena é Deus. E aí nós temos os cargos instituídos, nós temos uma hierarquia constituída. Existem aqueles que governam, aqueles que obedecem. E assim como cada um vai obedecendo, cada um também vai tendo seu lugar de autoridade. Assim como eu tenho aquele que está acima de mim, eu também tenho aqueles que estão no mesmo nível que eu e eu tenho aqueles que estão abaixo de mim. E cada um tem isso. Ao mesmo tempo que você é empregado, você também em outro lugar é aquele que dá ordens. Às vezes na faculdade você é aluno, mas na igreja você é líder. Às vezes em casa você é o marido, mas lá no seu serviço você é o empregado. Lá na sua escola você é o aluno. Então, outras vezes você é o filho dentro de casa, mas em outro lugar você ocupa um lugar de autoridade maior. Então, queridos, nós sabemos que é um reino. E como reino, existem pessoas que foram estabelecidas dentro da igreja para corrigir, repreender, exortar e edificar. No corpo de Cristo se levantou. O apóstolo Paulo vai dizer para Tito e Timóteo para eles levantarem presbíteros para fazerem essas 4 ações: corrigir, repreender, exortar e edificar. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho a ciência, como um presbítero estabelecido dentro da igreja, é minha responsabilidade corrigir a igreja, repreender, edificar, exortar. Então não fique zangado quando o seu pastor, ou aquele que ocupa a autoridade eclesiástica na sua igreja, te repreender ou te exortar, ou então vier te corrigir. Isso é uma forma de edificar a sua vida. E aí nós vemos que não há autoridade que não proceda de Deus. Então aquele pastor está ali para poder fazer isso. É até um alerta para os pastores. É um alerta para as lideranças. Esse tópico que vai falar sobre o papel do pastor na estrutura do reino é um alerta de que, ainda que seja difícil, doído, toda ferida ela precisa cicatrizar. Então, se há algo no corpo de Cristo que não está agindo corretamente, nós precisamos, como aquele que tem ciência, como aquele que tem um conhecimento das Escrituras, doutrinar esses crentes, doutrinar o corpo da igreja, para que tudo venha a agir, correr, andar conforme a vontade de Deus. E todos nós, como cristãos, nós não fazemos aquilo que nós achamos que é correto. Nós não agimos com aquilo que nós achamos que deve ser. Nós temos a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser, fazer, falar, se comportar, é isso aqui que nós temos que seguir. Então, o papel do pastor dentro do reino é orientar a igreja sobre o seu lugar
na sociedade, dentro da família e dentro do corpo de Cristo, para poder agir com honra, para poder agir com respeito às autoridades. Até porque, irmãos, recai sobre o pastor o ensino correto e até sobre professores. Você que é mestre, a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que nós falamos, nós prestaremos conta. Então, todo aquele que ensina a igreja, no final, nós vamos prestar conta diante de Deus sobre aquilo que nós ensinamos e sobre aquilo que nós deixamos de ensinar. Sobre todo ponto que nós acrescentamos e todo ponto que nós retiramos da palavra de Deus. Então, é um cuidado. Se você sabe, passe isso para o corpo de Cristo. Passe isso para a igreja. Oriente os membros a seguir os seus desígnios. E aí vai falar sobre a honra às autoridades tiranas. E eu acho interessante que ele faz uma citação lá em 1 Pedro 2,18, que é servos. E ele até abre um parênteses aqui, um colchete, e diz assim, ó, que como servos, está falando de empregados, alunos, cidadãos, membros da igreja. Então, independente do lugar que você ocupa, você tem um papel de servo. Então, servos, sede sujeitos com todo temor a vossos senhores. Esses senhores são seus empregadores, patrões, professores, líderes da igreja, autoridades civis. Não somente aos bons e moderados, mas também aos perversos. Esse versículo é bem interessante porque Deus deixou claro que nós devemos agir não somente com aqueles que são bons, mas também com aqueles que são perversos. E aí, isso me lembra até uma citação que, se os irmãos quiserem, podem citar com seus alunos, que está em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 48. É bem conhecido quando nós falamos assim, ó, Jesus vai dizer, vocês ouviram o que os antigos disseram, olho por olho, dente por dente. Era um ditado popular. Então, se aquele que me feriu o braço, em resposta eu vou ferir o braço dele também, porque olho por olho, dente por dente. E tem muita gente que age ainda assim, não é? Se você apanhar lá na rua, então você vai dar o troco, porque se você chegar aqui em casa e me disser que você apanhou, você vai apanhar aqui em casa também. É essa educação que a gente dá para os filhos, não é? Ó, não vai ficar barato não. Vingança é um prato que se come frio. Então, olho por olho, dente por dente. Mas aí Jesus vai dizer de forma diferente. Ele diz assim que ele vai dizer, eu porém vos digo que não resistais ao mal, antes a qualquer que te bater em sua face direita, lhe ofereça a outra também. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe a capa. E a qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Então Jesus nos ensinou aqui, ó, faça além da sua obrigação. Te mandou andar uma milha, ande 2, sabe por quê? Uma milha foi por obrigação, porque você me pediu. Mas uma eu estou fazendo por favor. Eu estou fazendo para te honrar. Eu estou fazendo para te reverenciar, te respeitar. Então, ó, dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser emprestado. Até aí tudo bem, fala assim, tudo bem, se aquele que me pedir for meu amigo, claro que eu faço para ele de boa vontade, mas ele vai continuar, e aí algumas bíblias até traz um subtítulo assim, ó, Lei do Amor, que ele vai dizer assim, ó, ouviste que fosse dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí Jesus vai dizer que é muito fácil amar quem já te ama. Uma forma de mostrar o amor cristão é amar quem não te ama. E a honra também é isso. A honra não é só você amar quem ama você. A honra também está em amar quem não te ama. Está em amar o seu inimigo, em dizer bem daquele que diz mal sobre você, em fazer o bem para aquele que te odeia. E orar pelo que te maltrata e te persegue. E não é orar, quando eu falo orar, não é orar assim, ó, Deus, solta um raio na cabeça dele. Deus, acaba com ele. Deus, abre a terra e engole ele. Não, orar por aquele que nos persegue, por aqueles que nos maltratam, é dizer, Deus, libera a bênção sobre a vida dele. Que aquilo que está faltando para ele, o Senhor venha preencher. Que do mesmo jeito que o Senhor tem me abençoado, o Senhor abençoa essa pessoa que me detesta. Esse é o princípio. Do princípio da honra, a honra até aqueles que são tiranos. Então, ó, Jesus já deixou claro, mesmo que seja alguém que é mal com você, responda com bem. E aí ele vai trazer o exemplo de Davi com Saul. Davi, a partir do momento que ele já era um rapaz que foi achado e tocava a harpa para Saul, para acalmar Saul. Aí, num certo momento, ele se revela quando mata Golias,
E aí Saul fica até orgulhoso dele e começa a mandar ele para frente das guerras. E aí a Bíblia vai dizer que Davi, ele era obediente, ele era extraordinário em tudo que Saul pedia para ele fazer. E aí o povo começou o quê? A reverenciar Davi, né? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 de milhares. E aí Saul naquele momento levanta ciúmes, ele levanta uma raiva contra Davi. E aí você vai ver vários episódios em que Saul tenta matar Davi. Num certo momento ele fala para poder Davi ir porque ele vai casar com a filha dele e ele faz uma emboscada para matar Davi, mas não dá certo. Em outro momento ele Saul pega a lança e joga contra Davi tentando matá-lo e não dá certo. Em toda a Bíblia você vai ver aqui, ó, em toda a história aqui de 1 Samuel, a partir ali do capítulo 16 que começa a história de Davi, vai mostrar que Saul perseguindo a Davi. Mesmo quando Jonatas pediu para Saul prometer que não iria fazer mal contra Davi, e Saul prometeu para o seu próprio filho, mesmo assim ele continuou perseguindo Davi. Perseguia Davi tentando matá-lo. Aí a história mais interessante é quando você vê lá no finalzinho da história, em um momento em que Davi tem a oportunidade de matar Saul. E aí ele até corta um pedaço da veste de Saul que demonstrava a honra dele ali, né? Que demonstrava a posição dele. Enquanto Saul dormia, ele recortou para mostrar para Saul que se ele quisesse matar Saul, ele o mataria. Mas ele não iria matar porque ele respeitava o lugar que Saul ocupava. Saul era o rei de Israel e ele o respeitava como rei de Israel, mesmo tentando matar ele, mesmo tentando contra a vida de Davi. Davi continuava respeitando Saul na sua posição de rei de Israel. Tanto que depois que Saul morre, Davi ainda vai atrás daqueles que mataram Saul para poder vingar a morte do rei de Israel. Então, queridos, nós vemos aqui, ó, que mesmo sendo um rei tirano, Davi obedece, Davi tem a reverência, tem o respeito a Saul. E aí nós tiramos exemplo disso, de que mesmo sendo quem não merece, nós lhe devemos honra. E se sendo assim, nós vemos a história de Davi, que Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Davi amava tanto a Deus e ele entendia tanto o lugar de posição de cada um, que você vê que quando Davi erra, ele peca, a preocupação dele não era que Deus tirasse o reino de Israel dele, mas a preocupação dele é de que Deus tirasse o seu espírito dele. Então, esse é o nosso querer, tem que ser esse o nosso pensamento. Não quero, eu vou respeitar, eu vou reverenciar e eu vou continuar prestando meu serviço com honra, com total dignidade, mesmo não merecendo, sabendo que o mais importante para mim não é perder meu emprego, não é perder família, não é perder minha posição, mas o que é mais importante para mim é não perder o Espírito de Deus em mim. E aí nós concluímos vendo o quanto que Deus honrou a Ana quando ela honrou a Eli, o quanto Deus honrou a Davi quando ele honrou a Saul. Nós percebemos aí, então que quando nós permitimos fazer aquilo que Deus nos anunciou para fazer,